E a entrevista do quadro Direitos do Consumidor de hoje será em Imperatriz. Eu volto então a falar com a Mônica Brandão. Mônica, quem vai responder as perguntas? Olha, Soares, quem vai conversar conosco hoje é o promotor de justiça Sandro Bíscaro. Bom dia, promotor. Bom dia, Mônica, e bom dia, Maranhão. Bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Mirante. E a gente começa hoje falando de uma questão que acaba irritando muita gente aqui no Maranhão inteiro. Todo mundo praticamente já passou por isso. É uma reclamação que vem de João Lisboa. A nossa telespectadora, ela diz que é sobre plano de saúde. Ela diz que tem um plano de saúde, paga sempre a mensalidade, mas na hora que ela precisa de um serviço, ela precisa pagar uma taxa a mais de R$80 e essa taxa sempre é fixa. O nome da nossa telespectadora é Solange Vasconcelos. E aí, o que ela pode fazer? Bem, em primeiro lugar é Solange, o nome dela, né? A Solange deve verificar qual é o seu contrato, porque há contratos, Mônica, que prevêem a coparticipação do consumidor. Então, parece-me que é o caso dela. O que é coparticipação? Você paga um pouco menos na mensalidade, mas em compensação, quando você vai precisar de um procedimento, você contribui também com o custo desse procedimento. Eles variam de 1/3, de 1/5, né, 20%, ou seja, o procedimento custou 100, R$20 o consumidor vai contribuir. Agora precisa que ela examine qual é o contrato dela, se ele prevê ou não essa coparticipação. O meu mesmo, por exemplo, é de coparticipação porque eu achei mais interessante. Agora, a taxa fixa ser de R$80, isso pode caracterizar de alguma forma uma irregularidade? De regra, as consultas não têm coparticipação, né? Por isso é que é importante que ela verifique, que ela até compareça à promotoria ou faça uma reclamação na ANS, para que isso seja resolvido de uma forma mais justa. Agora, aqui em Imperatriz e nos outros municípios da comarca, quais são as reclamações mais recorrentes a respeito de planos de saúde? De regra, uma reclamação que ocorre muito frequente é a não cobertura a determinadas situações, como, por exemplo, a urgência em pediatria, que nós estamos até finalizando o inquérito civil a respeito disso. Ou seja, o plano prevê que em caso de situações de urgência em pediatria, ele vai prestar esse serviço, mas quando o consumidor chega naquele hospital conveniado, o serviço não é prestado. O que acontece? O plano faz um convênio com o hospital aqui de Imperatriz ou de qualquer lugar, e o hospital não cumpre a obrigação e o plano não fiscaliza. Agora, por que isso se dá muito? Porque o consumidor não reclama oficialmente. Onde reclamar, então? Onde começar essa reclamação? Aí uma coisa que eu falo bastante da diferença entre reclamar e murmurar. Quando você reclama, entre aspas, em casa, você está murmurando. Agora, reclamar é para os órgãos oficiais, é fazer o registro dessa reclamação. Então, você vai reclamar, em primeiro lugar, no próprio SAC, Sistema de Atendimento ao Consumidor, da operadora de plano de saúde. Com essa reclamação, outra coisa muito importante é o registro de protocolo. Não deixe de registrar o protocolo, porque é com o protocolo que você contabiliza, que você faz com que a sua reclamação exista juridicamente. Bem, então com essa reclamação, com esse número, você vai aguardar um determinado prazo. Após ele, você reitera a sua reclamação no www.ans.gov.br, que é o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Está na tela agora, inclusive quem quiser anotar, .gov.br é o site. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e uma reclamação que vem de governador, do município de Ribamar Fiquene, que fica aqui pertinho de Imperatriz, a reclamação de Cláudia Souza. Ela fala que tem um plano de internet numa operadora de telefonia, só que nunca funciona porque não tem sinal no município. E aí, o que ela pode fazer? Isso é um problema chato, é um problema recorrente e que nós temos que compreender que por o Brasil está em crescimento, naturalmente as comunicações elas não acompanham isso. Agora, isso não é justificativa para que um serviço não seja prestado. Bem, ela deve também reclamar na operadora também e depois no site da Anatel, principalmente para que haja o desconto desses dias em que não houve a prestação do serviço. É muito importante essa reclamação e também no PROCON, para que haja o abatimento e para que a gente possa intentar ações contra aquela operadora que presta um serviço
cobra por ele, mas não o entrega lá para o consumidor. Então o consumidor tem o direito de receber o dinheiro de volta, caso ele precise da operadora de telefonia e não tenha sinal no momento? Com certeza, ele tem esse direito de ter o abatimento na sua conta. Agora, para isso, eu reitero, é necessário a reclamação formal. Agora, uma outra questão que envolve celular, mas também uma outra reclamação recorrente aqui no quadro, que é a venda casada. É o telespectador de Estreito, a telespectadora Joana Silva. Ela disse que comprou um celular e quando abriu o celular tinha 3 chips lá dentro e ela percebeu na nota depois, quando já estava em casa, que pagou pelos chips sem ter solicitado essa compra. O que ela pode fazer nesse caso, já que já pagou mesmo? Joana, eu também esses tempos caí numa dessa. Comprei o meu aparelho, me informaram o preço, eu acordei e paguei, mas não me disseram que naquele preço estava incluído, embutido o chip. Ora, o celular, o aparelho de celular é uma coisa, o chip é outra coisa, é uma decisão do consumidor com qual operador ele vai contratar. Então isso é absolutamente vedado. O Código de Defesa, no artigo 37º, ele fala que é proibido a venda casada e isso não pode ocorrer. Mas eles nos vendem e a gente muitas vezes passa despercebido até pelo pequeno valor do chip. Mas temos que reclamar porque isso também é um exercício de cidadania. Ok, é preciso ter sempre o registro. Muito obrigada pelas informações, promotor. Bom dia. Bom dia, a satisfação foi toda minha. E na terça-feira tem mais perguntas para serem respondidas por um especialista em direitos do consumidor. Envie a sua dúvida para bomdiatv@mirante.com.br.